estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você que nos assiste, feche os seus olhos. Abra o seu coração para o Senhor neste momento. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Está dizendo quem mandou você parar, quem mandou você largar a rede. É tempo de voltar, é tempo de recomeçar. Os sonhos do Senhor não acabou para você. Então volte, volte, porque o Senhor quer mudar a tua história. Feche os seus olhos, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a adorar ao Senhor, comece a se entregar ao Senhor nesta noite, pois Ele está aqui neste lugar, Ele está aí com você. O Senhor está em nossas vidas, Ele está em nós. Então abra o seu coração neste momento,
chame a tua família para perto e ore com seus filhos, ore com alguém que está aí com você. Em nome de Jesus, rasga o seu coração ao Senhor. Há uma promessa do Senhor de nos honrar. Há uma promessa do Senhor Jesus para nos levantar. Então abra o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor querido, estamos dando início, Senhor, nesta live, neste culto online. Nos posicionamos, Senhor, na tua presença. Abrimos os nossos corações para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para que o Senhor possa entrar em nós, estar em nós, transformar as nossas vidas. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, pois tu és o único digno de ser adorado. Os seus filhos estão nas casas neste momento te adorando. Seus filhos estão aí na casa neste momento, deixando jornais, deixando redes sociais para estar na tua presença, para te louvar. Em nome de Jesus, Senhor querido, transforme esta vida, transforme, Senhor, o nosso caráter. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos porque cremos que grandes coisas o Senhor irá fazer em nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Senhor, eu separei esse momento para te adorar. Você que está aí na sua casa, talvez com muita saudade de estar dentro de um templo. Eu sei que a comunhão é importante, mas o que nós temos para esse momento é os cultos online. E nós entendemos que a adoração ao Senhor não pode parar. Então que em nome de Jesus, eu, você que me assiste neste momento, possa adorar ao Senhor de todo o teu coração. Que possamos adorar ao Senhor em espírito, pois Ele é o único digno de ser adorado, queridos. Vamos adorar o Senhor. Hey.
coração e diga: Senhor, eu sou alvo desse seu amor. Senhor, os nossos corações. Venha, Senhor, mudar a história do teu povo. Senhor querido, que possamos deixar todo
lado. Que possamos ser uma igreja, Senhor, fiel ao Senhor. Que possamos ser uma igreja que ainda acredita no Senhor. Senhor querido, se levante em nosso favor, Pai. Se levante em favor do teu povo. Convide em nome de Jesus. Convide. Suba neste momento o mais alto que você puder. Suba, suba. Chame a atenção do Senhor. Faça como Zaqueu, que subiu naquela figueira para ver Jesus. Enquanto a multidão se oprimia por ser de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus, mas ele subiu mais alto. Ele subiu mais alto para ver Jesus. E quando Jesus ia passando e viu aquele homem, aquele pecador, naquela figueira, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Você que está aí na sua casa neste momento de louvor e de adoração ao Senhor, suba o mais alto que você puder e diga: chegando aqui em nome de Jesus. Se você chamou o Senhor, se você subiu mais alto para ver o Senhor neste momento, tenha certeza que o Senhor está aí bem pertinho de você. O Senhor está na sua casa, na sua família. Mais um dia estamos reunidos na presença do Senhor. E glória a Deus, porque apesar de tudo que temos que enfrentar, que temos enfrentado, apesar de tudo que tem acontecido, a adoração não parou, queridos. Estamos aqui adorando ao Senhor, as igrejas estão se posicionando em oração, em adoração, adorando ao Senhor. E o Senhor tem nos dado graça. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, queridos. E assim vai ser até Jesus voltar para nos buscar. Sempre o Senhor vai nos buscar, sempre o Senhor vai nos encontrar onde for necessário. Porque nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas para suportar as afrontas, as dificuldades que enfrentamos. E em todo tempo o Senhor tem nos dado a saída, tem nos dado o escape, tem nos fortalecido.
E eu creio que você que está nos assistindo neste momento e precisa ser fortalecido pelo Senhor, confie, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, pois o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que surpreende, Ele é um Deus que ainda faz milagre. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre sonhos destruídos. Eu quero falar um pouquinho sobre os sonhos que foram enterrados, projetos enterrados. Eu quero falar de um Deus que ressuscita sonhos, e nesta noite vai ressuscitar os seus sonhos, em nome de Jesus. Antes disso, você que precisa de oração, você que é de Ribeirão Claro, de fora da cidade, vai mandando aí seus pedidos de oração, e depois no final estaremos colocando o seu nome para que todos os irmãos unidos estejam orando por vocês que necessitam e por todos que necessitam. Estou muito feliz por vocês que têm nos acompanhado, que têm separado esse momento todos os domingos, tem separado esse momento para nos ouvir, para adorar ao Senhor. E estou muito feliz. Muitas pessoas têm nos acompanhado. Domingo passado, quando nós terminamos a live, nós já tínhamos quase 900 visualizações. Então muitas pessoas têm nos acompanhado, nos assistido. E eu acredito que nós estamos fazendo aqui, queridos, não é a placa de uma igreja, mas nós estamos levando a palavra do Senhor na sua casa. Então, que em nome de Jesus você receba a palavra do Senhor e que você receba a vida, porque a palavra do Senhor é vida, queridos. A palavra do Senhor é que nos fortalece, a palavra do Senhor é que nos traz vida. Então que você receba tudo isso na sua casa, em nome de Jesus. Então vai mandando aí os seus pedidos. Você que é de fora da cidade, você que é de outra cidade, que nos acompanha, vai mandando aí em nome de Jesus, que nós estaremos orando por vocês. Nós vamos estar lendo aí, o João Paulo vai estar abrindo, né, João Paulo, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Antes de mais nada, o Kleber aí, o João Paulo, saudar o povo aí, em nome de Jesus. Já estava me esquecendo aqui. Vai lá. Paz e graça a todos, que a paz do Senhor esteja no coração de todos. Deixar um forte abraço aqui para os irmãos lá da Cachoeira, para os irmãos aqui de Ribeirão Claro. Cremos que muito em breve nós estaremos juntos para que nós possamos cultuar e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e fique com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu já falei com alguns irmãos através da live, convidando para estar assistindo o culto. Mas é um prazer de estar aqui com vocês, cultuando ao Senhor através desse culto live, através dessa live. Amém? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não saia daí, fique aí ligado que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar de sonhos, projetos que foram interrompidos. E pós o João Paulo estar lendo, você vai entender. Já cantamos a canção que acredito que foi feita por intermédio dessa palavra. Então, abra o seu coração para o Senhor em nome de Jesus, pois Ele tem algo para você. Vamos lá, João Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes.
e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da terra, e assentando-o, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E fizeram-se sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhe fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia-se a pique. Glória a Deus. Queridos, quantas vezes nós temos sonhos interrompidos? Sonhos que planejamos durante uma vida toda, e por causa de um obstáculo, ou por causa de alguma situação, nós enterramos aquele sonho. Nós paramos. Projeto, seja ele ministerialmente falando, projetos espirituais, seja algum projeto pessoal, seja algum projeto secular, são projetos que... Porque eu acredito que todos nós, queridos, em algum tempo da nossa vida nós sonhamos. Em algum tempo nós desejamos algo. É como que quando criança, vemos projetos e projetos acontecendo, filhos, os nossos filhos, tendo desejo de crescimento, desejo de ser alguém, ou de conquistar algo, seja até mesmo brinquedos. Hoje até não é mais brinquedo, mas passa a ser celular. Hoje o desejo das crianças é ter um celular. Mas em alguma situação, em alguma determinada ocasião, aconteceu com que não foi da maneira que você esperava, e aquele sonho foi frustrado. Projetos foram jogados fora, pessoas desistindo, pessoas parando. A nossa vida, queridos, é assim. Às vezes nós temos desejo de parar, às vezes nós temos desejo de desistir. Paramos os projetos, talvez na metade do caminho. Desistimos na metade do caminho. Nós vemos no livro de Abacuque, o profeta Abacuque dizendo ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós vemos que o profeta está dizendo, olha, Senhor, aviva de novo, aviva nessa metade, nesse caminho. E nós vemos aqui, queridos, essa palavra que foi lida. Alguém que se frustrou, alguém que desistiu, alguém que parou. Parou por quê? Porque algo deu errado. A Bíblia diz que estava acontecendo um culto, uma ministração de Jesus, e aquela multidão toda assistindo o culto. E engraçado, Kleber, que daquela multidão que estava assistindo, Pedro e os demais não estavam assistindo o culto, mas a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Talvez naquele momento estava acontecendo uma palavra, talvez não com toda certeza, porque aonde Jesus estava, a palavra era profunda. Aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Então provavelmente algo sobrenatural estava acontecendo. Mas Pedro, por toda a frustração, pelo o ato ocorrido, pelas necessidades serem frustradas, Pedro estava lavando a rede, desistindo, parado ali à beira daquele rio, à beira daquele lago, frustrado, porque a Bíblia diz que ele tinha passado a noite toda pescando, mas não tinha pego nada. Ele passou a noite toda trabalhando,
talvez tentando trazer o sustento para os filhos, talvez tentando trazer o dinheiro para pagar as dívidas, pagar as contas. E a Bíblia nos diz que aquela noite nada ele pescou. Então nós vemos que Pedro vai para a margem, ele vai à beirada da água e começa a lavar as redes. E o desejo de Pedro, queridos, não era ouvir palavra. O desejo de Pedro não era ser ministrado. O desejo de Pedro era ficar sozinho, talvez isolado, talvez voltar para casa frustrado, talvez chegar diante da sua família, diante de sua esposa e dizer: olha, nós não temos dinheiro para o arroz hoje, nós não temos dinheiro para a farinha, nós não temos dinheiro para o peixe, nós não temos peixe, nós não temos dinheiro para pagar as contas. Talvez os credores, queridos, já estavam assistindo, esperando Pedro terminar de lavar as redes para ir cobrar, ou para ir pegar os peixes que serviriam como forma de pagamento por algumas coisas. Mas aquela noite, tudo que Pedro tinha era a frustração. Tudo que Pedro tinha naquela noite era sonhos interrompidos, projetos, talvez. Podia ser, queridos, nós não sabemos, a Bíblia não relata isso, mas talvez podia ser um dia do aniversário de um filho. Talvez era o dia que ele trabalhou duro para conseguir algum dinheiro, o peixe para poder conseguir algum dinheiro para comprar um presente para o filho, talvez para a esposa, nós não sabemos, mas algo aconteceu ali, queridos, e algo muito forte aconteceu. Nós vemos que Jesus pega o barco emprestado desses homens. Jesus pega o barco de Pedro e faz desse barco um púlpito. E ali ele começa a pregar a palavra e começa a ministrar no coração dos que estavam assistindo. Mas Pedro não estava muito nem ligando, estava pouco se lixando com o que estava acontecendo, porque a frustração era muito grande. E eu quero falar com pessoas que estão frustradas neste momento porque os sonhos foram interrompidos, porque não aconteceu da maneira que você esperava, as coisas não saíram da maneira que você achava que ia sair, e por isso não sair, você desistiu dos seus projetos, você parou. Mas eu quero nesta noite dizer para você de um Deus que ressuscita sonhos, que faz brotar água da rocha. Eu quero falar de um Deus que abriu o mar para o povo dele passar. Eu quero falar de um Deus que ressuscitou um morto chamado Lázaro, que já havia 4 dias que estava morto, numa tumba, já estava enterrado, e ali esse Deus ressuscitou esse homem. E se Jesus ressuscitou esse homem, eu quero falar de um Deus que ele ainda faz milagre. Se esse Jesus que nós estamos falando, que ressuscitou mortos, que abriu o mar, que fez brotar água na rocha, que fez grandes coisas, Kleber, grandes prodígios, por que esse Jesus não pode mudar a nossa história? Por que esse Jesus não pode ainda ressuscitar os nossos sonhos? Queridos, entenda que não depende de Jesus, mas depende de nós, depende da nossa fé, depende se nós acreditamos nele ainda ou não. Ontem mesmo eu conversava com a Sônia e com o Berg, nós falávamos sobre isso, que a experiência com Deus não era para diminuir a nossa fé, Kleber, pelo contrário. A experiência com Deus, conforme caminhamos com Deus, era para que a nossa fé fosse ampliada, para que tivéssemos mais fé. Mas pode ver que vai passando o tempo, a fé vai retraindo, nós não acreditamos mais com tanta intensidade, nós já não acreditamos mais na mudança, já não acreditamos mais no milagre acontecendo. E nós, queridos, nós precisamos voltar a acreditar no Senhor. Nós precisamos voltar a ter fé que Ele pode mudar a história. Queridos,
eu vivi grandes coisas de Deus. Eu tive inúmeros momentos bons na presença de Deus, na qual eu pude exercitar a minha fé e usufruir de tudo que eu consegui por intermédio da fé. Mas o tempo vai passando, a frustração vai vindo, as coisas vão acontecendo e parece que a fé vai retraindo, a fé vai diminuindo. E eu até dizia para eles ontem, eu disse para minha esposa, eu preciso voltar a acreditar como eu sempre acreditei. Eu preciso ter fé como eu sempre tive. Sabe, queridos, ter fé, queridos, não é acreditar no algo palpável, não é acreditar no que está nas nossas mãos, mas é acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Ter fé no Senhor é confiar na palavra do Senhor e usufruir daquilo que Ele tem para nos dar. Mas entenda algo, nós, conforme o tempo vai passando, nós vamos perdendo a fé, João Paulo, vai diminuindo. A fé já não é mais intensa quando começamos, já não acreditamos tanto como quando começamos. E isso é bem verdade. Nessa história nós vamos estudando, nós vamos vendo Pedro, ele está ali naquele lugar e Jesus, depois de pregar, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, vai e jogue a rede, lance a rede de novo, volte de novo, vai para as águas profundas e lance a rede. Simão, Pedro, ele olha para Jesus e disse: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, passei a noite inteira, eu entendo disso e eu não peguei nada, não vai ser agora que eu vou conseguir. Mas Jesus olha e fala assim: Pedro, lance a rede. Aí Pedro diz: Senhor, eu já fiz tudo isso e não pesquei, mas é o seguinte, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Show! Lançou a rede. A Bíblia diz que ele vai, lança a rede, pega muitos peixes que o barco que ele estava não deu conta. A rede estava a ponto de se romper de tantos peixes que eles pegavam. Foi necessário o barco dos outros companheiros para ajudar a pegar os peixes e trazer a margem do lago. A Bíblia diz, queridos, que a rede tão abarrotada ficou, os barcos quase se afundaram, porque o peso era muito grande, algo sobrenatural estava acontecendo, porque Jesus falou, alguém ouviu e aconteceu. Ponto. Se nós dermos sequência nesse texto, nós vamos ver que após isso acontecer, Pedro se ajoelha e os demais também, João estava ali, todos ficam pasmos vendo o que Jesus fez. E ali eles reconhecem a santidade de Jesus. E eles dizem assim para Jesus: Senhor, afaste-se de nós, pois não somos dignos de que esteja perto de nós, pois somos pecadores. E aí nós vemos Jesus começando a dizer para eles que a partir de agora vocês não têm que temer, não precisa se preocupar. A partir desse momento vocês não serão mais pescador de peixes, mas pescador de almas. Aí a Bíblia diz, Kleber, presta bem atenção nisso que Deus está ministrando. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz que nesse momento, olha o que eu disse, o início, a fé, a confiança do início, esse momento que Jesus diz que eles seriam pescadores de pessoas, sem conhecimento algum, sem entendimento algum, mas pela fé, por confiança, eles afastam-se dos barcos, empurram os barcos e começam a seguir Jesus. Eles aproveitam
É aquilo que o pastor está dizendo, queridos. O início, a fé parece que é maior. No início é mais fácil acreditarmos que Jesus vai fazer o milagre. E isso é tão verdade, queridos, que quando nós vamos estudando os demais capítulos a seguir de Lucas, ou os outros evangelhos de Mateus, de Marcos, nós vamos ver os relatos na qual quando Jesus morre, Pedro está na onde? Continua no caminho? Não. Pedro volta a pescar. Pedro perde a fé. Pedro abandona. E ali, queridos, entendamos algo aqui que aconteceu. O encontro com Jesus, o milagre da pesca, o milagre dos peixes acontecendo, da grande quantidade de peixe. E pós isso, nós vemos a grande fé de alguém que ouve a palavra e deixa tudo, Kleber. Ele não se preocupa com as contas, ele não se preocupa com a provisão da casa, ele não se preocupa com nada. Ele só entende que o provedor estava naquele lugar. E ele entende que o provedor daria tudo o que fosse necessário a eles. Então ali começa sonhos a acontecer. E aí nós vemos que Jesus disse para ele: você vai ser pescador de almas, pessoas. Não vai mais pegar peixes. Talvez ali naquele momento, Kleber, cresceu grandes sonhos. Ser um grande pastor, ser um grande profeta, talvez ser um grande empresário. Talvez nasceu sonhos ali naquele momento. Mas o tempo passa. E bem no meio, que nós podemos dizer que quando Jesus morre, foi em meio. A fé se acaba. Jesus morre. Ele volta, depois de negar Jesus 3 vezes, ele volta a pescar. Nós vemos que nós perdemos a fé, queridos. Nós abandonamos a fé. Nós deixamos de acreditar num dia melhor. Essa situação, queridos, que temos vivido tem incomodado a muitos, também tem me incomodado. Eu acredito que pessoas estão desesperadas por causa do financeiro. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa: muitas pessoas estão perdendo emprego. Muitas pessoas estão passando necessidades. Estamos vivendo um tempo difícil. E nós vamos perdendo, parece que a visão. Porque a nossa fé, queridos, ela está muito firmada naquilo que nós podemos ver. A nossa fé, ela só está firmada naquilo que nós enxergamos. E aí chega um ponto como esse, nós nos perdemos. Nós paramos de acreditar, parece que não tem saída, parece que não tem mudança. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que o mesmo Jesus que mandou com que Pedro voltasse a pescar, é o mesmo Jesus que vai em busca de Pedro quando ele volta, quando ele desiste, quando ele volta para o lago, quando ele volta para o lugar que não era dele. Entenda algo, nesta noite Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando. Jesus veio ao nosso encontro, queridos. Porque da maneira que Ele já fez milagres em nossas vidas, Ele ainda pode fazer muito mais por nós. E vou falar para vocês, queridos, que se hoje acabou a provisão dentro da sua casa, que se hoje o dinheiro se encerrou, entenda que agora chegou o momento do Senhor Jesus fazer um milagre na tua casa e na sua família. Entenda o que o pastor está dizendo. Eu estou tomando posse desta palavra, que a provisão está acabando, mas o milagre do Senhor está vindo sobre a minha e sobre a sua vida. E o milagre do Senhor está vindo para aqueles que confiam, para aqueles que creem. Tome posse da vitória, queridos.
Faça como Abacuque, diga para o Senhor: aviva a sua obra, Senhor, de novo. Aviva-me, Senhor, novamente. Me faça acreditar como eu acreditei no início. Há momentos, queridos, que nós, por tantas frustrações, tantas aflições, às vezes nós pensamos que o Senhor não é nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que o Senhor não nos quer mais. Mas isso é mentira do diabo. O Senhor nos quer. O Senhor te quer. Não podemos continuar dando ouvido ao diabo, queridos. Não podemos continuar aceitando as frustrações que o inimigo coloca em nossas vidas. Dias maus todos nós passamos, dias ruins todos nós enfrentamos. Mas maior é o Deus que nos formou. Maior é o Deus que não perdeu o controle de nenhuma situação, queridos. Ele não perdeu o controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Essa palavra, queridos, ela mostra a frustração de um homem que estava acreditando naquilo que ele via. E o que Pedro via, João Paulo, era só redes vazias. Redes sem peixe, sem provisão alguma. Mas Jesus olhava aquela rede vazia e dizia: volta para o mar, porque eu vejo essa rede cheia. Volta para o lago, que eu vejo a rede cheia. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: é tempo de voltar. É tempo de voltar. Não é fácil, queridos. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja. É tempo de nós nos levantarmos como igreja. Porque acontece o seguinte: o inimigo bate, e o povo de Deus apanha e só recua. O povo de Deus não enfrenta as dificuldades. O povo de Deus prefere parar de sonhar do que acreditar num Deus que faz milagre. Eu tive sonhos, queridos, que foram interrompidos porque não aconteceu da maneira que eu queria. Mas hoje eu estou voltando a acreditar no meu Senhor. Eu estou voltando a acreditar em um Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer na minha vida. Só que entenda algo: para que isso aconteça, para que os sonhos sejam restituídos, para que o milagre aconteça, João Paulo, precisa voltar para o mar. Jesus não fez os peixes nascerem naquela rede fora d'água, mas eu acredito que o poder de Jesus colocou todos aqueles peixes naquelas redes quando ele voltou para a água. Quando nós voltamos para a presença do Senhor, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, Ele faz acontecer, queridos. Ele faz acontecer. Os sonhos começam a acontecer de novo. Já faz dias que eu tenho sonhado com algo. É algo pessoal. Não é dentre muitos sonhos que tenho, mas é um sonho, queridos, que tinha sido interrompido porque não aconteceu da maneira que eu queria ou da maneira que eu pensava. E ali eu coloquei um ponto final nesse sonho. Mas de um tempo para cá, de janeiro para cá, dezembro, janeiro, esse sonho começou a acontecer de novo dentro de mim. E desde então eu tenho trabalhado em prol desse sonho para que isso aconteça.
E eu creio que em nome de Jesus, mais dias ou menos dias, eu vou contar para vocês qual é o sonho. A hora que tiver tudo certo, eu vou contar para vocês qual é o sonho. O sonho. Eu vou contar para você. Mas é necessário sairmos da zona de conforto. É necessário nós voltarmos para as atividades. É necessário nós acreditarmos novamente. Eu vou dizer algo para vocês. O Deus que nós servimos, Ele não tem prazer em frustrar sonhos. Não é isso, queridos. A verdade é que o Senhor permite algumas frustrações para nos moldar. O problema, Kleber, é que nós vivemos nas frustrações. Nós vivemos em cima da frustração. E às vezes, por ter se frustrado um dia, nós temos medo de tentar de novo. Nós temos medo de lançar a rede de novo. Mas a palavra de Jesus para nós aqui nesta noite é que Pedro também esteve frustrado à beira da água. Mas ele disse: volta e faz de novo, tenta de novo. Valeu a pena para Pedro ter ouvido Jesus? Com certeza. Valeu? Com certeza. Valeu. Sem dúvida. Aconteceu o milagre. Agora fala para mim, por que nós vamos viver a frustração? Se a gente for viver frustração, queridos, vamos ficar presos. Se nós vamos viver frustração, nós vamos viver o tempo todo preso. Preso em momentos de dor. Preso em coisas que não deu certo. Preso em sonhos que não aconteceram. Vamos colocar aqui José. Acho que nós ministramos sobre José esses dias, né? Eu acho que sim. José, os irmãos relatavam ele como sonhador. José, ele é jogado primeiro na cisterna, vendido pelos irmãos. Ele se transforma em um escravo, vai trabalhar como servo na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai a um prisioneiro. Mas aí depois esse cara, nós vemos se transformando num governador. Entenda algo, que quem vive frustração, quem vive frustrado, não chega a governo de nada, não conquista nada. Se José alcançou o tal posto de governante do Egito, foi porque aconteceu muitas coisas, mas ele não parou de sonhar. Ele acreditava na promessa lá de trás, de que os feixes de trigo, os 11 ou 12, se não me engano, se prostrava diante dele. Ele não deixou de acreditar naquele sonho das estrelas. É estrelas mesmo, né? Que fala que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam. Nós temos que entender, queridos, que quem não perde a visão, quem não perde o sonho, anda em lugares altos. E essa palavra tem sido tanto para você quanto para mim. Nós precisamos voltar de novo a acreditar. Não é porque algo deu errado hoje Eu vou citar um exemplo da maior empresa da cidade.
Durante anos, minha família fez parte na empresa Carolina. Trabalhou, meu pai muitos anos, o Kleber também trabalhou algum tempo. E eu me lembro, porque eu cresci dentro daquela empresa. Eu ia lá, lavava a tampa, eu ajudava, eu ia ajudar o Irineu Brambila, que ele fazia o queijo naquela máquina de brotinho, que eu amava os brotinhos. Criança, isso, novinho. E eu tenho isso na minha memória. E eu me lembro da empresa com pouquíssimos funcionários, vivendo um momento difícil, pouquíssimos. Eu acho que devia ter, pai, na época, uns 6 funcionários, 7 funcionários. Papai era um desses. A empresa muito pequena. E de repente nasce a ideia, até com o envolvimento do Gustinho, de fabricar o iogurte. Eu me lembro quando começou a fazer o iogurte, pai. Eu me lembro, Kleber. Um cano de PVC 3/4 que descia lá de cima, você lembra disso, Kleber? Tinha uma torneira e ia enchendo litro por litro. Eu me lembro que nós chegávamos com caneca. Nossa, tomava iogurte que, meu Deus, uma novidade. Mas alguém precisou acreditar. E hoje nós vemos o tamanho da empresa que é hoje. Mas nem sempre foi grande, Kleber. Nem sempre foi grande. Nem sempre teve caminhões novos igual tem. Caminhonete a gás. Caminhonete a gás, a C10 vermelha, né, pai? A Grale. Mas alguém precisou acreditar. Por que o pastor está dizendo isso? Porque talvez você tenha sonho de ser um grande empresário, uma grande empresária. Talvez você tenha desejo, tenha sonho de chegar em lugares altos. Mas está frustrado porque algo não aconteceu da maneira que você queria. Mas entenda algo que o pastor vai dizer. O Deus que nós servimos é alguém grande, queridos. Nós não podemos limitar a Deus. Nós somos limitados se nós não temos Deus, mas se nós temos Deus na nossa vida, nós deixamos de ser um ser limitado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. Não está dizendo que eu posso só uma garrafinha de água dessa, mas eu posso todas as garrafinhas, eu posso um galão de 20 litros, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu posso dizer isso, queridos, dizendo no ministério, dizendo na questão de empresarial, em todas as áreas. Pessoas que têm sonho de ter uma casa, de ter o teu canto, na qual você não precisa pagar aluguel, ou viver de favor. Entenda algo que o pastor vai dizer: o seu Deus não é um Deus pequeno, o seu Deus é um Deus que ainda realiza sonhos. Entenda algo, talvez hoje você foi puxar o teu CPF, estava sujo e você não foi aprovado para comprar uma casa, mas entenda que o Deus que você serve, Ele pode te dar a possibilidade de pagar essa dívida, pagar essa conta e mudar a história da tua vida. E você pode ter os seus sonhos concretizados, mas você precisa acreditar em Deus, senão não vai chegar. Nós precisamos acreditar, Kleber. Você tá falando em acreditar aqui, e o Senhor tocou meu coração sobre Pedro mesmo. Que João Paulo, Pedro, ele era um cara bruto, um cara grosso, um cara ignorante, né? Mas Jesus acreditou em Pedro. Jesus, ele trouxe Pedro para perto dele. Jesus tinha um cuidado com Pedro, porque Jesus sabia. Jesus acreditava que Pedro ia dar frutos. Jesus teve um cuidado com Pedro,
Não porque Jesus era o melhor. Pedro, Não porque Pedro era o melhor. Pelo contrário. O cuidado era especial porque ele era o pior. Ele era o pior. Era o pior. Ele era o mais... Tinha que tomar cuidado. O mais difícil. Um momentinho que bobeia, ele vai lá, corta a orelha do soldado. Exatamente. Sonho de Malco sendo destruído. Jesus vai lá, repreende Pedro, agacha, pega a orelha e coloca a orelha de volta no lugar. Cura Malco e diz assim: Pedro, não é desta forma. A palavra tem que se cumprir. Então é porque ele era o doido. Ele era ruim. Então, e Jesus acreditou nele e cuidava dele não porque ele era bom, mas porque ele era ruim, né? E aqui que acontece? Pedro viu multiplicações de pães, viu Jesus curando os cegos, viu Jesus curando os leprosos, viu Jesus ressuscitando Lázaro. Pedro andou por cima das águas. Por cima das águas. Né? E aí o que acontece? Quando Jesus morre, ele se frustra. Responde uma coisa a vocês para mim aqui. A morte de Jesus trouxe caos. Sim. Trouxe frustração. Nós vemos os 2 discípulos a caminho de Emaús, voltando frustrados. Frustrado. Entendeu? Peraí, vamos falar que foi novidade isso? Era novidade? Não. Era. Jesus já vinha avisando. Já estava avisando. Falou assim: olha, precisa cumprir. É demais. É assim. Vai acontecer. Vai acontecer. Não, e um pouquinho antes de acontecer, eles cearam junto e Jesus falou para eles assim: ó, vai acontecer. E o que acontece ao momento, ao primeiro, mas Jesus nunca deixou de acreditar em Pedro. Você sabe o que pode ter ocorrido com Pedro também? A questão é, Pedro sabia desse amor. Eu vou me colocar no lugar de Pedro porque também tenho minhas falhas, como todos nós temos. E Pedro prometia fidelidade a tal ponto de morrer ou matar por Jesus. Isso. Aí acontece que Jesus diz: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então nós vemos que Pedro vai e nega Jesus. Acredito também, Kleber, que é uma frustração que também vivemos. Porque é o seguinte: Jesus é tão bom para nós e nós somos tão ruins para Jesus. Entendeu? Tão ruim. E aí eu acho que essa frustração que às vezes vivemos, daquele arrependimento, faz com que jogamos tudo pro alto. Exatamente. Pedro fala, acho que quando o galo canta, pastor, ele lembra, puxa, mas eu falei que eu ia morrer por ele. Eu falei que eu ia matar por ele, eu ia morrer. E o que ele falou aconteceu, ele se frustra. Ele volta a pescar. E aí tem tudo, ele se reencontra com Jesus, ele se joga ao mar para encontrar Jesus. E Jesus continua acreditando nele. E quando Jesus continua acreditando nele, chega até ele, que daí vai lá, onde Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tá em João, né? Isso. João, Pedro, tu sabes que eu me amo, sabe? Esse homem, ele abriu o coração de uma certa forma, que é o que me chama a atenção. Jesus acreditou nele e ele se abriu para que o trabalho fosse feito na vida dele. Você sabe o que é o interessante? Que Jesus começa para ele assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então o que Jesus fala? Apacenta minhas ovelhas. Então o que Jesus está dizendo? Tu me amas? Então volte a trabalhar. Exatamente. Largue a rede. Volte a acreditar. Mas talvez Pedro podia dizer assim: mas Jesus, eu pequei. Jesus está dizendo: eu não estou perguntando do pecado, eu estou dizendo, me amas? Então volte a fazer o que eu chamei. Porque eu chamei. Volte a a acreditar. almas. Então é isso que Jesus está dizendo para nós. E ali foi algo tão tremendo que Jesus acreditou nele, continuou. Jesus não deixou nenhum momento de acreditar em Pedro. De maneira alguma. Mesmo mediante as coisas que aconteceram, Jesus não deixou nenhum momento. E Pedro, ele aí mudou João Paulo, sabe por quê? Porque daí não era Jesus que acreditava mais nele, mas o próprio Pedro começou a acreditar nele mesmo, que ele era capaz. Ele mudou a visão dele. E o que acontece? O que me chama a atenção, a Bíblia diz que depois disso, em 2 pregações, Pedro ganha 5.000 almas. E o que me chama a atenção, pastor, é o seguinte: que não existia microfone naquela época.
Não existia megafone que fala. Megafone. Não existia, nada. Foi no gogó, foi no peito. Eu começo a imaginar, acho que a eloquência daquele homem ministrando a palavra do Senhor, a ponto de em 2 ministrações ganhar 5.000 almas. Mas você sabe que acontece o seguinte: quando nós estamos acreditando no Senhor, João Paulo, ninguém para. Quando nós estamos focados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não para. Você está entendendo? Não para. Entendeu? Então, tipo assim, a partir do momento desse reencontro, há uma injeção de ânimo. Então, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Depois, no final, apacenta os meus cordeiros, os meus cordeirinhos. Então é o seguinte, olha, vai e prega a palavra. Faz acontecer. Eu sou com você. Ali existe uma injeção de ânimo. Então, João Paulo, se o chamado dele fosse para ter uma grande empresa, ele vai e faz essa empresa acontecer. Exatamente. Você está entendendo? Ele começou a acreditar nele. Ele começou a acreditar nele. O nosso problema, o meu e o seu, é que nós não acreditamos em nós mesmos. Tá entendendo? O que acontece é que quando, voltando para o texto aqui, quando Jesus ele olha para Pedro, no início da conversa, quando Pedro tem a primeira conversa com Jesus ali, Jesus fala para ele: Pedro, vamos voltar para o mar novamente, você vai jogar rede. O Pedro estava falando para Jesus: Jesus, mas eu fiz isso a noite inteira. Pedro está falando: eu sei o que está acontecendo, eu tenho experiência nisso. Ele era profissional. Pedro estava mostrando a frustração para Jesus. Só que Jesus estava falando assim: Pedro, você não está entendendo. Você entende de frustração, mas de milagre quem entende sou eu. De milagre, de uma reviravolta, quem entende, quem pode fazer sou eu, Pedro. Pastor, eu estava conversando essa semana com o Ré lá na padaria, e nós estávamos conversando sobre isso, sobre foco, sobre objetivo. Pedro, em todos os momentos, quando ele teve objetivo, que ele teve a injeção de ânimo, e o objetivo dele foi realmente Jesus, ninguém mais segurou Pedro. Agora, fala uma coisa para mim. A Bíblia não relata, mas você acha que Pedro não passou dificuldade? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achou digno. Não achou. Então o que acontece? Depois deste momento, assim, a Bíblia não relata o que Pedro passou, mas Pedro, ele passou muitas dificuldades. Com certeza. Ele foi perseguido. A igreja era perseguida. Mas ele não abandonou, porque o foco dele era Jesus. Ele não olhava para as dificuldades mais. O objetivo dele o foco era Jesus. Deixou de ser as outras coisas. Então é o que o pastor disse. Se nós estamos focados em Jesus, as coisas que vai nos acontecendo não vai nos atingir. Nós podemos ver, mas não vai nos parar, porque o nosso foco é Jesus. Mas então é isso que eu digo, porque acontece assim. Ninguém nasce grande em nada, João Paulo. Seja um arquiteto assim como você é, ou como empresa assim como temos, ou como pastor. Eu vou falar uma coisa, queridos, eu pastoreio essa igreja já vai fazer 6 anos, e não que eu sou grande, eu só estou crescendo no tamanho, entendeu? Tem que parar com isso, que eu engordei um pouco, mas entendo o seguinte: hoje eu não faria o que eu fiz já atrás, algumas coisas que cometi. Tá entendendo? Porque o início, nós cometemos erros. Então é o seguinte, nós não podemos deixar com que os erros, as frustrações nos parem. Você lembra do vídeo? Você assistiu o vídeo que eu mandei lá para você do dono da Jacto? Ele no começo, é mais ou menos, ele começou pequeno e ele passou por dificuldades. Foi o que eu citei da empresa Carolina. Exatamente. Uma empresa que nasceu pequena, não nasceu grande, mas ela cresceu. Tá entendendo? Porque alguém acreditou. Você tá entendendo? Entenda algo, queridos, que seja qual for o teu sonho, tá entendendo? Nós temos que nos posicionar na presença do Senhor, porque Deus vai nos dar graça. Você está entendendo? Sonho é diferente do chamado, cara. Você está entendendo? É diferente do chamado, mas é do sonho, entendeu?
sonho de alcançar, o sonho de ser melhor, o sonho de, sabe, de ser um pai melhor, de ser filho melhor. Nós podemos conquistar, nós podemos chegar lá. Tá entendendo? Nós temos que acreditar. O nosso problema é que vivemos presos na frustração. E enquanto Pedro viveu na frustração, Pedro não conseguiu ser exemplo para ninguém. Ele era como nós estávamos falando antes, ele era nivelado por baixo. Por baixo. Às vezes alguns discípulos talvez até podia ter ciúmes de ver que tanto que Jesus Pedro é tão ruim, mas a Bíblia fala de discípulo amado. Quando fala de discípulo amado, nós vamos lembrar de quem? De João. De João. Entendeu? Então, tipo assim, discípulo amado era diferente, era o amigo, era quem Jesus dormia no peito, reclinava a cabeça no peito. Mas Pedro, nós vemos Jesus insistindo com ele, porque era ruim, gente, era péssimo. Ele era, entendeu? Era ruim. Ele era ruim. E quando eu vejo essa palavra de Pedro, eu fico tão feliz, porque eu também sou ruim. É verdade. E aí Jesus está dizendo assim: cara, vai apacentar, vai viver os sonhos. Está entendendo? Então, tipo assim, nós temos que mudar nossa visão, queridos. De verdade, Kleber. A partir do momento que nós começarmos a nos ver conforme Jesus nos vê. Porque é o seguinte, qual é o nosso problema? Nós nos enxergamos como as pessoas nos enxergam. Entendeu? As pessoas, quando me vê uma pessoa falha, uma pessoa pecadora, só vê falha. E quando eu olho no espelho, muitas vezes eu só vejo isso. Eu só vejo as minhas falhas, só vejo os meus erros. E isso assim é com todos nós. Mas a partir do momento que nós começamos a nos enxergar conforme Jesus nos enxerga, nós começamos a ter uma visão diferenciada de nós. Porque eu vou entenda algo, Jesus sabe que somos pecadores. De Jesus nós não escondemos nada. Nós não escondemos as nossas falhas, não escondemos os nossos pecados. Pedro, olha aqui, Jesus não viu Pedro negando ele. Você está entendendo? Jesus viu? Não viu. Jesus não viu, João Paulo. Quando Jesus vai preso, depois que Jesus já estava preso, as pessoas chegam para ele e falam assim: ah, esse é um deles também, ó, fala como ele, anda como ele. Ele já estava começando a se parecer com Jesus. Exatamente. Entendeu? É verdade. Ele já estava começando a se parecer com Jesus. Aí Pedro olha e faz o seguinte: não, eu nem conheço. Não sei nem quem é. Não sei quem é. Entendeu? Então acontece o seguinte: Jesus não estava assistindo essa cena, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Não estava assim assistindo. Jesus sabia todas as coisas, mas ele não estava ali junto. Não estava ao lado de Pedro. Lado, entendeu? Então acontece o seguinte: mas nesse momento Pedro enxergou ele como as pessoas viam, um criminoso, como um bandido, porque era assim que Jesus via. Era assim que o povo via Jesus. O povo ali, João Paulo, estava aprendendo Jesus porque enxergava Jesus como um charlatão, como um mentiroso, Um enganador. entendeu? Um enganador. Então o que acontece? Pedro não se enxergou como Jesus o via, mas Pedro se enxergou como as pessoas viam. Então automaticamente ele falou o quê? Não sou deles não, nem conheço. Porque ele teve uma visão terrena. E todas as vezes, Kleber, que nós tivermos visão terrena de nós mesmos, nós vamos se frustrar. Nós vamos jogar sonhos para o alto. Nós vamos parar. Mas quando nós temos uma visão de cima, de nós mesmos, quando nós nos enxergamos como Jesus nos enxerga, como Deus nos enxerga, tá entendendo? Porque é o seguinte, queridos, Deus enxerga o pecador, enxerga o falho, mas mesmo assim, o Senhor nos quer.
Porque Pedro era tudo isso, talvez muito pior do que nós estamos falando. Porque a Bíblia, queridos, relata algumas coisas, não relata todo o tempo que viveram juntos, não relata todas as atrocidades que Pedro cometeu. Não relata, Kleber, porque não dá para fazer tudo isso, não dá para relatar tudo, Kleber, João Paulo. Não tem como ser relatado tudo o que aconteceu. Mas Pedro talvez era muito pior do que nós estamos dizendo. Mas Jesus estava ali insistindo com ele. Tá, sabe? Insistindo com ele. Você vai conseguir. Você vai fazer. Jesus nunca deixou de acreditar em Pedro. Não. Eu tive a atual tesoureira da igreja. Assumiu a tesouraria da igreja num tempo bem difícil, escasso de dinheiro, contas a pagar. Acredito que talvez ela esteja assistindo neste momento. A Daisy. Thelmael conta isso, que ela estava ficando doida dentro de casa e desesperada, preocupada com a situação. E ela chegou algumas vezes no escritório e falou: pastor, eu não sei o que fazer. E eu disse para ela: calma, que tudo vai dar certo. Foi 1, 2, 3 vezes. E realmente, queridos, não foi da noite para o dia, mas tudo se alinhou, tudo deu certo. Por que o pastor está dizendo isso? Porque o momento que vivemos não pode ser a realidade da nossa vida, Kleber. Seja ele o bom, seja ele o ruim. Porque as coisas boas também não duram para sempre. Tá entendendo? Não coisas boas assim, os momentos. Tudo nessa vida passa. A saúde passa. Tá entendendo? A nossa vida passa. Pessoas que têm dinheiro, da noite para o dia não tem mais. Tá entendendo? Então nós não podemos nos prender na realidade que vivemos. É como a igreja. Às vezes, quando a situação está meio quieta, a Marilene, que é a líder da intercessão, ela chega: pastor, eu estou preocupada, porque não está normal. Mas nós nos acomodamos. Todas as situações nos faz acomodar, Kleber. Todas. Entenda isso que eu estou dizendo. Seja a situação boa, nos faz acomodar. Sim. E também a ruim nos faz acomodar. Tá entendendo? Vocês podem ver por que muitas empresas, a minha empresa já enfrentou muitos problemas financeiros. Por que empresas quebram? Porque se acomoda no momento, achando que aquilo é para sempre. A nossa panificadora, queridos, foi a panificadora que mais vendeu na cidade. Não vou falar em valores, mas nós vendíamos mais que mercado em valores. Isso nos acomodou. Sabia? Aí depois, quando a gente acorda, aí está uma situação quase que irreversível, que já não dá mais para mudar. Então nós entendemos que não podemos viver nessa comodidade, Kleber. Seja um momento bom ou seja um momento ruim. E se vocês forem ver, muitas pessoas que têm vivido os momentos difíceis estão muito acomodados aos momentos difíceis. Mas entenda o que o pastor vai dizer. Nós precisamos encerrar, que as horas já estão avançadas. Saia da zona de conforto e vá viver os seus sonhos, confiando em Deus e principalmente viver os sonhos de Deus. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Tenha fé, pois Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, nos seus negócios, na sua família,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a palavra que Deus colocou em nossos corações. Nós vamos aí para os pedidos de oração, para nós estarmos orando e encerrando. Você fala? Posso começar? Eu falo um, você fala outro. Não, pode falar, pode ser? falar tudo aí. Se por um acaso, Kleber, eu esqueci de algum Tá. aqui, por favor, você me lembra aí. O Antônio Marcos, lá da Cachoeira, ele pede oração para ele e para a família dele. Um abraço para ele, para todo o pessoal lá da Cachoeira. A Dani Ferreira, ela pede oração para a família dela e para todos os clientes. A Maria Aparecida de Moraes, ela pede oração para ela, para o esposo e para toda a família. Andréia Rodrigues pede oração para ela, para o filho Pietro e também para a família. A Vera Bianchi pede oração para ela e para o Belmiro Freitas, que ele está aguardando a aposentadoria dele. A Cláudia Monteiro Ferreira, acho que lá da Cachoeira também, né? Ela pede oração para a mãe dela, nós vamos estar orando também. A Dita. Isso, a irmã Dita. A Regina Marinha, ela pede oração para que nós oramos em favor do mundo, que o mundo está precisando de oração. Ela está pedindo oração aqui. Kleber, se eu esqueci alguma coisa aqui... Lembrando que a Regina Marim é a mãe do Alessandro. É a mãe do Alessandro. Amém. Vamos estar orando. O Valdir, nosso primo, Jace, lá de Osasco, também à tarde pediu oração para ele e por toda a família do tio Ditinho, todos que estão precisando muito de oração. Vamos estar Tá. orando em favor deles, em nome de Jesus. Elaine Freitas do Prado também pediu oração pelo mundo, pela paz no mundo. E a dona Vilma Lobo, que está lá, a mãe da Dani, também da pediu oração pelo mundo. Ontem a dona Vilma estava em Ribeirão, não consegui, dona Vilma. Eu estava na casa do meu tio e não foi possível nos encontrarmos, mas eu acredito que não vai faltar oportunidade. Amém? Um abraço para a senhora que está em Ourinhos. Pastor, olha, a Lenilda, ela está falando que a irmã Jora está pedindo oração para ela e para a família dela. E a Lenilda também pede oração para a família dela também. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. É isso aí. É só Amém. isso Vamos mesmo. estar apresentando cada um de vocês, queridos. Vocês que são daqui de Ribeirão Claro, pessoas que estão fora da cidade, que estão longe. Tem os nossos familiares de São Roque, que sempre está nos acompanhando, Araçariguama, pessoal de Osasco, assim como o Kleber falou. O Valdir é um primo que eu sempre me espelhei no Valdir, em questão dos negócios. Sempre me espelhei nele. E também a mãe do Alessandro, que está lá em Cambé. Pessoas que estão longe nos acompanhando. A mãe da Dani, a dona Vilma, a Thalita. Eu conheci a Thalita também. Até apelidei ela de Paraguai, porque disse que ela morou fora do país, mas ela não estava sabendo falar estrangeiro. Eu falei que ela era do Paraguai. A Thalita está assistindo com ela lá também, com a dona Vilma. Um abraço para a Thalita. Olha, tá chamando você de Paraguai, Thalita. Olha. Eu falei para ela falou que ia assistir e ia mandar mensagem aqui. Aí eu falei assim, eu vou chamar você de Paraguai lá. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer tê-los aí nos assistindo, acompanhando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Tá tudo certo? Tudo certo, Vamos é isso orar mesmo. então, em nome de Jesus. Senhor querido, foram colocados aqui, Deus, inúmeros pedidos, e o Senhor sabe que é impossível nomear porque posso esquecer de alguém. Mas a partir do momento que escreveram pedindo oração, eu creio que essas pessoas creram, Senhor, que Tu tens o milagre que cada um precisa. Então, Deus, eu oro, Pai, em favor de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu peço a Tua misericórdia sobre essas vidas, que a Sua graça venha inundar esses corações, restaurando, Senhor, o doente, mudando, Senhor, essa situação. Senhor, nós oramos porque cremos que tudo está nas Suas mãos. Assim como algumas pessoas pediram oração em favor do mundo. Deus, o mundo precisa do Senhor. Não é que o Senhor nos abandonou, Deus, mas é que nós temos Te abandonado.
E nós oramos, Senhor, para que o Senhor perdoe essa nossa falha. E que em nome de Jesus, assim como o Senhor um dia foi ao reencontro de Pedro, venha ao reencontro do mundo, ao reencontro desta nação, para que verdadeiramente, Senhor, possamos declarar que não apenas o Brasil é do Senhor, mas o mundo é do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor querido, abençoe, Pai, os médicos, enfermeiros, pessoas que têm trabalhado, Senhor, de frente com esse problema, com essa pandemia que temos vivido. Senhor querido, dê direção aos nossos governantes, que em nome de Jesus, Pai, as políticas desse momento caia por terra, porque o que nós precisamos, Pai, é de uma solução, é de um socorro. Se os governantes estão perdidos, Deus, traga direção a esse povo, Senhor. Dê direção a esses homens, a essas mulheres. Deus, guie a nossa nação, guie o nosso povo. Restaure a nossa saúde, Deus. Restaure, Senhor, a saúde dos enfermos. Senhor querido, que esta crise que está sendo anunciada por causa dessa pandemia seja quebrada no nome de Jesus. Pois tu sabes, Pai, que tem pais de família que precisam, Pai, pagar as contas, cumprir, honrar compromissos. Em nome de Jesus, nos socorre, Deus, nos ajude. Abençoe, Pai, o povo de Ribeirão Claro. Abençoe, Pai, todos que estão nos assistindo dentro e fora desta cidade. Que a sua graça e misericórdia esteja voltada a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te dê uma semana cheia de paz e alegria, no nome de Jesus. Um abraço a todos e um beijo no seu coração.